E hoje o nosso convidado especial é o Jonathan Redante. Quando eu apresentei ele, eu acho que a gente está vivendo um momento muito difícil. Eu digo, as pessoas estão muito divididas, o Brasil está dividido e ninguém mais é unanimidade, mas eu acho que você, Jonathan, é unanimidade. Por onde a gente passa, a gente ouve falar bem de você. Quando você viveu todos os momentos da sua história, você sempre tirou alguma coisa boa para inspirar os outros. Da sua dor, você fez uma fortaleza para conseguir ajudar aqueles que estavam ao seu redor, que estavam precisando naquele momento. Então, por onde eu passo, eu ouço falar muito bem de você. E eu acho que é isso que a gente precisa nesse momento, repassar às outras pessoas, sabe? Essa bondade, essa esperança, essa força de trabalho e tudo que a gente está precisando resgatar nesse momento tão difícil. Então, acho que não podia ser outro momento. Muito obrigada por estar aqui e seja muito bem-vindo. Obrigado você, Michele. Obrigado Vendendo com Você. Primeiramente, falar que eu achei muito bacana esse canal que a gente consegue estar expondo, na verdade, a nossa vida, a nossa realidade no dia a dia e que consegue ajudar muitas pessoas. Já estive assistindo vários aí e sei que... A patroa passou por aqui. Com certeza, esse eu fui obrigado. Esse foi obrigado a assistir. Mas com certeza todos ensinam e passam boas coisas. Então, parabéns e obrigado pelo convite. Eu sempre digo que eu não sei o que é dor. Porque se eu soubesse o que é, eu realmente, de repente, teria uma outra ideia, poderia dar uma outra opinião. Eu olho, eu vejo a dor dos outros, eu tento sentir a dor dos outros. Mas eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, porque, pensa, eu perdi meus avós na época que a gente perde os avós pela idade, sabe? Eu tenho os meus pais, os meus irmãos, e eu vejo que, acho que a nossa maior riqueza é ter as pessoas que a gente ama, vivendo a vida, eu digo, entre aspas, normal, que é aquela questão de você ter seu filho, de você ir antes do seu filho, é todo o ciclo da vida. Você teve perdas irreparáveis. De que forma elas te transformaram? Então, até comentar um pouquinho, né, me apresentar, meu nome é Jonathan, sou diretor da Redantex Embalagens e falar de como começou, né, a trajetória da Redantex, do Jonathan na Redantex, que tem tudo a ver com essas perdas também. No início, a Redantex iniciou com o meu pai. Meu pai e meu irmão. Meu pai ele era motorista de ônibus e ele viajava Guaporé, São Paulo. Fazia essa linha e muitas empresas de semijoia, muitas não, umas 4, 5 empresas conheciam ele e começaram a pedir para ele umas embalagens plásticas lá no início. Então ele trazia para o pessoal na parceria mesmo, no dia a dia, e fazia todo, já que ele estava lá, já fazia essa, digamos assim, essa mão aí pro pessoal aqui das empresas. Porém, o que acontece? No início ele teve um problema, na verdade, nas costas e teve que se encostar. E nesse momento aí ele pensou, né? Bom, já que está acontecendo já que essas pessoas precisam de embalagem, aqui em Guaporé tem muita empresa de semijoia, por que não daqui a pouco facilitar a vida das pessoas aqui e montar, né, uma empresa que consiga distribuir fracionada essas embalagens de semijoia? E aí que surgiu a Redantex Embalagens, trabalhando com essas embalagens plásticas, umas embalagens bem pequenininhas, e também com embalagens de presente, onde ele montava manualmente. Isso foi lá em 2002 que surgiu a ideia, 2013 iniciou ali a Redantex, e com ele tinha meu irmão, meu pai e meu irmão. E aí, meu irmão fazia parte de logística e eu iniciei nessa trajetória junto, mas mais como menino, tinha 16 anos aí na época, então era aquilo de um pai querer, tipo assim... Começar a encaminhar o filho pro trabalho, né? Uma ocupação. Dar uma noção, né? De onde vêm as coisas e tudo mais, né? Então, ali que eu comecei junto. Porém, foi em 2004, isso bem no início. Isso, aconteceu um acidente com meu irmão. Me lembro até hoje que joguei futsal minha infância inteira e eu tava treinando, né, nesse dia, tava num treino de futsal e vieram lá me chamar, né, era uma quarta-feira de noite, vieram me chamar lá e falaram assim, Jonathan, tem como vir até aqui? Daí um vizinho meu falou, olha, teu irmão sofreu um acidente e tá no hospital, né? Claro, mas com 16 anos eu pensei, depois eu falei pra ele, né? Sem nem ideia, entender, né? Uma inocência. Isso aí. E o que acontece, né? Só que ele não teve coragem também de me falar ali, até porque é uma situação bem complicada, Meu Deus. né? E nesse momento eu peguei e fui pra casa de a pé, pra te entender assim, sozinho e fui indo pra casa. E pensando, né? Deve ter machucado a perna, alguma coisa assim, né? Cheguei em casa, liguei pro meu pai e quando eu liguei pro meu pai, eu pedi ao pai, beleza? Tudo bem? Em qual quarto tá o Jack, né? Jack é o meu irmão, né? E ele me falou, Jonathan, sobe que ele... a gente tá vendo, claro, não ia te contar também. E nisso chegaram umas pessoas ali em casa e me levaram até lá e que daí que eu, né, fui cair na real da gravidade. Essa foi a primeira perda em 2004 que meu irmão acabou sofrendo um acidente e faleceu. E foi uma perda da cidade inteira.
Ele era, Meu assim Deus. como eu me vejo, porque assim, a gente se espelha muito em pessoas, né? Eu me Exatamente. vejo muito nele, assim, até né? seguindo, né, essa trajetória dele, deixando para as pessoas o bem que ele deixava, Isso como um aí. legado. Desde 2004 eu falo com pessoas hoje e elas lembram como se fosse hoje, sabe? Então realmente o que ele deixou fez muito sentido. É imortal. E é isso que depois a gente vai conversar um pouquinho, que eu acho muito, muito interessante da vida mesmo, né? Do que eu levo da vida e o que eu procuro também passar para as pessoas. Aí isso foi lá e daí continuamos a empresa. Eu e meu pai, era empresa de 3 pessoas, eu, meu pai e meu irmão. Aí nós morávamos em cima e a empresa embaixo. E aí continuamos, só que eu sempre tive um sonho de jogar futsal. Meu sonho não era empreender, e sim jogar futsal. E naquela época, imagina, ninguém tinha sonho de empreender. Hoje está muito mais. É verdade. Né, isso na Essa moda, palavra até tá no assim. dicionário agora, porque uma vez ninguém nem falava. Isso aí. E aí o que acontece, né? Nesse meio tempo eu comecei a aprender um pouquinho mais mesmo como funcionava a empresa, até porque realmente eu precisava. E aí em 2006, que daí 2 anos depois, meu pai acabou sofrendo um acidente também e acabou falecendo. Quando aconteceu com meu pai o acidente, já era uma madrugada também, então vieram me avisar. Quando vieram me avisar, aí eu já tava um pouco mais, digamos assim, preparado. Então tu já pensa digamos, no pior, né? Porque tu já pensa, sofreu um acidente, então... E realmente, infelizmente, né? Eu me lembro até hoje que uma amiga dele, né, me ligou num domingo e falou: olha, Jonas, fica tranquilo, vai dar tudo certo, que 2 raios não caem no mesmo lugar, né? Meu Deus. Porém, isso marcou pra mim, né? Porque muitas vezes pode cair, né? É e verdade. no meu caso, nesse caso aí, caiu. E tu me pediu assim, o que tu tira e como tu fez, né, pra conseguir passar por isso, né? Uma das questões realmente que eu levo muito, e é o que tu falou antes, é nossa base. Porém, lá atrás eu não tinha muita base. Meus pais eram separados, eu morava com meu pai. Então eu tinha namorava na época, mas porém tu não tinha base familiar, que é aquela base onde tu se agarra nas dificuldades. Tu perdeu toda a referência, eu digo assim, do dia a dia, a tua raiz, né, o teu berço, o teu colo, a tua proteção. Foi tirado de você. Isso aí. E eu me lembro até hoje, né, quando aconteceu, né, a questão com o meu pai, no mesmo dia eu fiquei pensando, porque tu pensa assim, né, tá, e aí agora, o que eu vou fazer, né, pra onde eu vou? E uma das questões, a primeira assim, ó, foi amigos, né, por mais que eu falo, eu tinha uma base assim, as pessoas, meus tios, amigos, a comunidade me ajudou muito. Isso tem muito a ver com o estilo Jonathan, estilo Redantex, de abraçar a comunidade também. O abraço vem de volta, né? É isso aí, quando começou ali quando teve esse início aí, as pessoas elas faziam questão de ir lá comprar, de ajudar fornecedores, clientes, muitos clientes aqui de Guaporé, eles compravam lá, eles não contavam preço, eles compravam lá para ajudar o Jonathan a conseguir dar a volta naquele momento, porque realmente eu não sabia o que era fornecedor, boleto, Quanto tempo comprar. faz isso, Jonathan? Isso foi em 2006, então eu tinha 18 anos, recém-feitos. Eu fiz 18 em março e foi em maio de 2006 que aconteceu. E 18 anos, né, Michelle? A gente sabe que tu não sabe nem o que tu quer. Agora é que a gente se dá conta do quanto a gente não sabia. Isso aí, né? A gente sabe, isso, bem nessa linha. E aí o que acontece? Uma das coisas foi isso aí, esse apoio que teve, e fortalece muito. Hoje, sempre que alguém perde uma pessoa, como a gente sente, eu já senti isso, é difícil. Antes, eu sempre falo, né? Quando tu tem um filho também, antes de ter, tu tem uma sensação, tu pensa, nossa, como é que deve ser muito legal. Mas depois que tu tem, e a morte é a mesma coisa. Quando tu não perde, tu tem a sensação, nossa, cara, que difícil. E quando acontece, realmente tu tá sentindo aquilo. Claro que cada pessoa sente de uma forma, mas tu já passou. Então hoje também, muitas vezes quando acontece com alguém que eu conheço, eu sempre procuro falar para se apoiar nisso, nas pessoas, né, que estão mais ao redor, seja família, mas muitas vezes não tem. Amigos, que foi o que me ajudou muito, e a comunidade em si. Então, realmente, para mim, isso me deu muita força. Tanto é que eu tinha lá um sonho de jogar bola, e que não era aqui, era fora, que naquela época era muito legal, assim, vou jogar na Itália, futsal, coisa assim. E que eles meio que sim, reprogramou todo o teu sonho, tua trajetória, teu destino. E muito do que fez foi a segurança de pelo menos assim, bom, não tenho tanta base, mas pelo menos o que eu tenho tá aqui. Eu não vou ficar indo para outro lugar sem saber como eu vou me comportar com meus sentimentos também, porque eu acho que é muito importante a gente respeitar os nossos limites, né, e os nossos sentimentos. E